Bom dia, criançada! Como vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui para mais uma aulinha. Então, vamos aproveitar. A semana passada eu não pude fazer a aulinha porque eu estava viajando lá no interior da Bahia, fazendo uma escola bíblica de férias. Mas graças a Deus, já cheguei, já estou bem melhor e vamos fazer nossa aulinha, tá bom? Mais uma nossa aulinha. Então, nós vamos orar. E vamos começar, vamos cantar, né? A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. E vamos orar. Ó nosso Deus, ó nosso Pai querido, chegamos a Ti, Senhor, hoje de manhã com alegria. Ó Deus, com gratidão, porque o Senhor é tão bom e cuida de nós. Pai, abençoe nossa aula hoje, abençoe cada criança que está ouvindo a Tua palavra. Ó Senhor, que a Tua palavra faça efeito em cada coração. Abençoa a nossa aula e nos ajude, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus, não é? Vamos cantar aquela música de adoração ao Senhor? Deus é santo. Você já sabe. Então cante comigo. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim me diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Nele não há nada escuro. Graças a Deus, crianças. Lembram a semana passada? Nem falei o versículo, não é? Mas o nosso primeiro versículo foi da parábola do semeador, João 5:24, não é? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isso foi uma afirmação do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E a semana passada, nós aprendemos mais um, não é? Que foi Tiago 1:22, estão lembrando? Diz o quê? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nós precisamos praticar, precisamos obedecer o que a palavra de Deus nos ensina, né? Colocar em prática. E hoje, nós temos um outro pedacinho. Mas antes, vamos cantar uma musiquinha, tá? Vamos cantar a nossa musiquinha que nós aprendemos na semana passada, não é? Duas casinhas junto ao mar. Vamos cantar esse? Duas casinhas junto ao mar, muito bonitinhas ao olhar. Veio um terrível temporal que surgiu à beira-mar. Blum, 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 o trovão roncou e o relâmpago fuzilou. Chua, 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 chuva assim caiu e a casinha na areia ruiu. Uma casinha resistiu, mas outra teve que ruir. Se sobre a rocha firme estás, nada te fará cair. Isso mesmo. E nós aprendemos, não é, crianças? Dos dois construtores. Um era sábio e o outro era um insensato. Construiu a sua casa de qualquer jeito, na areia, não pensou nas tempestades, não é? Não pensou que podia vir uma grande tempestade. Pensou que ia ficar tudo sempre o sol brilhante, o tempo tão bom e tudo ia ser tão bom. Mas chegou o tempo, né, de uma tempestade e aquela casinha que foi construída na rocha pelo homem sábio, ela ficou firme na rocha. Mas a casinha que foi construída na areia se acabou, não é? Nós vimos isso. E crianças, trazendo isso para a nossa vida espiritual, a nossa vida, a nossa casa de vida
deve estar edificada na rocha. E quem é a nossa rocha? É Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é a rocha perfeita. Nele não há injustiça. Então vamos confiar no Senhor. Vamos vencer todas as lutas confiando no Senhor e vamos ficar sempre firmes. Amém, crianças? Isso mesmo. Então nós vamos cantar uma outra musiquinha. Antes de cantarmos mais essa da casinha, vamos cantar mais uma, né? Que eu cantei na primeira história que nós recomeçamos, né? Esse ano de 2025. Então, foi aquela. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Isso mesmo, a palavra de Deus é a semente preciosa. A palavra de Deus é viva. E quando a gente pensar que não vingou, ela vai nascendo, vai brotando, vai crescendo, não é? E vai dando fruto, como nós vimos na palavra do semeador. A 100, a 60 e a 30. Não importa a quantidade. O importante é ganhar almas para o Senhor. Ser um fruto mesmo que está ali dando outros frutos, não é? Porque o fruto do crente é outro crente. Então, se você já é um crente, ama a Deus, ama o Senhor Jesus, não pode ficar quieto. Tem que falar de Jesus para os seus amigos, né? Para os seus colegas na escola, a sua vizinhança, até para aqueles que não gostam de você. Nós temos que falar sempre de Jesus. Oh, como é bom. E a palavra de Deus vai cair naquele solo fértil que vai frutificar. Amém, crianças? E tem uma outra música também que a gente sempre canta, que fala assim, ó. Eu na Bíblia creio, eu na Bíblia creio, creio que de Deus ela é revelação. Em Jesus eu creio, em Jesus eu creio, creio que Ele é o Filho do Supremo Deus. Cristo deu a vida, Cristo deu a vida pelos pecadores e morreu por mim. Creio em Cristo vivo, creio em Cristo vivo, ressurgiu dos mortos, vive para mim. Creio que Ele volta, creio que Ele volta, volta nesses ares para me buscar. Eu na Bíblia creio, eu na Bíblia creio, creio que de Deus ela é revelação. Como é bom, né, crianças? Crer e obedecer a palavra de Deus, amém? E vamos cantar mais esse, que você pode, né, sair cantando por aí e pregando o evangelho, falando de Jesus, falando como é bom estar edificado na rocha, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos cantar? Construímos cada dia grande obra de valor, não com prego nem martelo, como faz o construtor. Em um edifício espiritual, seguindo um plano divinal, vamos todos construir um edifício para o porvir. Construímos cada dia com sinceros corações. É Jesus nosso alicerce e as pedrinhas são ações. Muitos seus prédios vão construir na frouxa areia e vão cair. Vamos, pois, edificar em Cristo nossa pedra angular. Graças a Deus, né? Vamos construir a nossa casinha de vida em Cristo, nossa pedra angular. E hoje nós vamos aprender, crianças, mais um pedacinho da Bíblia, tá?
O nosso pedacinho de hoje vai estar lá no livro de Mateus. Ó, crianças, como nós já aprendemos sempre, não é? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Oh, nós já sabemos que a Bíblia é um livro maravilhoso, não é? Um livro precioso, é um livro eterno, é um livro que nunca vai ficar velho, nunca vai passar. Então, crianças, a Bíblia, a palavra de Deus, ela está dividida em duas partes, não é verdade? A primeira parte é o Antigo Testamento, a segunda parte é o Novo Testamento. E essas parábolas que estamos estudando, todos os nossos pedacinhos estão no Novo Testamento, na segunda parte da Bíblia. Primeiro foi João 5:24, depois foi Tiago 1:22 e hoje também é na segunda parte da Bíblia, no livro de Mateus. Mateus é o Evangelho, né? São 4 evangelhos e hoje o nosso versículo está no primeiro evangelho, que é o Evangelho de Mateus, né? Então escuta o que diz aqui em Mateus, capítulo 6 e versículo 33. Vou ler para você ouvir. Diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então é uma ordem do Senhor Jesus. Ele manda a gente fazer o quê? Buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro as coisas de Deus. Não ficar preocupados, crianças, com as coisas desse mundo, né? Com tudo que está acontecendo. Não se preocupe, não fique com medo, não fique ansioso. Só procure buscar primeiro as coisas lá de cima, o reino de Deus. E quando você fizer isso, Deus promete que todas as outras coisas Ele vai dar. Ele vai acrescentar. Acrescentar é dar, não é? É aquilo que você está precisando e vai recebendo. Então é a palavra de Deus que nos ensina. Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça e todas as outras coisas, Deus vai providenciar para você, tá bom? Nem precisa ficar preocupado, nem precisa ficar triste. Então, crianças, nosso versículo de hoje está aqui, ó. Foi o Senhor Jesus quem falou. Então, tá como se fosse uma sanfoninha, né? Mas eu vou tentar aqui sozinha, porque eu tenho sempre um amiguinho que me ajuda, mas hoje não temos ninguém aqui. Então, vou fazer assim e nós vamos ler. Depois você vai, como tarefinha, você vai estudar e você vai decorar para que na próxima aula você possa falar, tá certo? Sem ver. Então, vamos lá. Olha o que diz, nosso endereço é Mateus 6:33. O que diz lá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Foi o Senhor Jesus, né? Hoje nós temos aqui a figura como personagem do Senhor Jesus, aquele que nos ensinou tantas parábolas, não é? Já aprendemos que uma parábola é uma história que o Senhor contou para ficar mais fácil, não é? Ele sempre usa um objeto, sempre usa um personagem para que a gente entenda melhor a história. Então, chama de parábolas. E hoje nós vamos ver a parábola de um homem, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Então, vamos falar mais uma vez o nosso pedacinho? E depois, ó, tarefinha para casa, tá? Estude cada dia na Bíblia, decore esse pedacinho e você vai ficar aprendendo, ficando mais forte, porque decorar versículos fortalece a vida espiritual. Então vamos ficar fortes no Senhor, firmes na rocha, tá bom? Então vamos lá. Mateus 6:33. O que é que diz lá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Tá bom, crianças? Então, ó, durante a semana, estude um pouquinho, tá? Esse versículo, aprenda, procure decorar, colocar em prática, tá certo? E nós vamos continuar na próxima vez, tá certo?
Então, hoje nós vamos orar e vamos ter a nossa lição. A nossa lição de hoje está em outro evangelho, que é o livro de Lucas, tá certo? O terceiro, né? Terceiro evangelho. Então, vamos orar. Ó nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, agradecer por todas as bênçãos e pedir agora, Pai, que o Senhor nos ensine com a Tua palavra, através do Espírito Santo, ó Deus, que possamos jogar para as crianças, Pai, tudo que eles precisam ouvir e que seja uma bênção, ó Pai, nossa aulinha de hoje. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E hoje quero lhes falar de uma parábola que Jesus contou, que está lá na Bíblia, né? No livro de Lucas, capítulo 16, e versículos 19, tá bom? Em diante. É a parábola, chama a parábola do rico e Lázaro. A parábola do rico e Lázaro. Ó, crianças, a palavra de Deus nos ensina que uma certa vez, né, Lázaro, a Bíblia fala que o nome desse mendigo era Lázaro. Mas só que nós sabemos, né, crianças, que o Senhor Jesus deu esse nome fictício a esse mendigo chamado Lázaro. E diz, crianças, que havia, né, um homem, e esse homem, ele era muito rico mesmo. Olha, crianças, ele era tão rico, né? E ele estava ali, crianças, ele era um homem muito rico. E ele estava ali na sua mansão. A Bíblia diz que ele se vestia de púrpura e andava, né, muito luxuoso, comia o que queria na sua riqueza. Mas havia também um outro homem que era um mendigo chamado Lázaro, que estava sempre à porta da casa daquele homem rico, mendigando. Era um pobre homem mendigo, era um homem, crianças, que ele era cheio de feridas. E escute aqui o que diz. Havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele homem. Ó, crianças, esse homem tão rico, ele era um homem muito petulante, não é? Era um homem orgulhoso, era um homem arrogante. O pobre Lázaro ficava ali, sempre ali na porta dele, mendigando. Tudo que o pobre homem tinha era um cachorrinho, né? Que seguia ele, estava ali. E ele ficava, né, suplicando as migalhas, o que vinha da casa do rico, mas o rico nem queria que desse nada para aquele pobre homem. O rico não gostava daquele pobre Lázaro. Não gostava mesmo, crianças. Por quê? Porque esse homem, ele era rico e ele era, ó, tá vendo aqui? Era muito orgulhoso. Ele achava, crianças, que tudo ali, né, era por causa da sua riqueza. Tudo dele rodava ali, né, em cima da sua riqueza, da sua fama. Ele se vestia de púrpura. A Bíblia nos ensina, crianças, que púrpura era um tecido muito caríssimo. Só quem podia comprar púrpura que tivesse bem dinheiro. Então, certamente, esse homem tinha bem dinheiro, era um homem rico. Tinha muitas posses. Vestia-se de púrpura, de linho finíssimo. Mas, crianças, independente dele ser tão rico, né? Ele era orgulhoso. É por isso que ele não gostava do Lázaro. É por isso que ele não se dava bem com as pessoas que eram de posse pequena, que eram pobres. Por quê? Porque ele só gostava de quem tinha dinheiro, de quem tinha fama, para ali ficar, ó, gozando dos seus bens naquela fama. Mas isso para Deus não era muito bom. Por quê? Porque certamente esse homem rico estava, crianças, com o seu coração tão sujo. Ah, sim. Ele era, crianças, um homem riquíssimo. Tinha tudo o que queria, mas o seu coração
estava tão sujo, longe de Deus, porque fazia tanta coisa errada, não ajudava os pobres, era orgulhoso, petulante, não amava a Deus, não queria ouvir a palavra de Deus. Era muito diferente e seu coração estava manchado, manchado pelo pecado. E o que é pecado? Nós já aprendemos, né, crianças, que pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Pecado é quando você está mentindo, pecado é quando você está falando palavrões, quando você fica com raiva do seu coleguinha. Pecado não é só matar e roubar, usar drogas. Pecado é tudo que não agrada a Deus. Aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você faz que não agrada a Deus é pecado. Mancha seu coração e separa você de Deus. Ele era assim, criança, estava separado de Deus. Mas Lázaro era um mendigo. Um mendigo, sim, mas que amava a Deus. Um mendigo que orava, que tinha comunhão com Deus, né? Que fazia a vontade de Deus. E um dia, enquanto Lázaro, né, estava lá, tá vendo? Na porta daquele rico, sempre pedindo esmola, sempre pedindo ajuda, mas sempre orava, sempre procurava fazer a vontade de Deus, sempre buscava o Senhor, era um humilde, era pobre sim, era doente sim, todo cheio de chagas, mas era humilde, confiava no Senhor, amava o Senhor e o Senhor transformou a vida de Lázaro. Sim, porque Lázaro, ele sabia que o Senhor Jesus Cristo tinha dado sua vida por ele. Lázaro ouviu, Lázaro escutou a palavra, Lázaro entregou sua vida e apesar dele ser doente, todo ferido, mas o seu coração era um coração limpinho, era um coração transformado. Por quê? Porque Jesus o salvou, transformou a vida dele. E depois dessa vida, ele sabia que ia para o céu, ia ficar lá com Deus, num lugar tão bom, tão lindo, que o Senhor chama céu. Sim, crianças, o céu é a morada de Deus. E um dia Jesus veio nesse mundo. Ele veio resolver o problema do pecado. Porque nós somos pecadores, sim. Nós somos pecadores. Mas o Senhor Jesus veio por nós. Ele deu sua vida. Ele morreu naquela cruz. E ele não ficou morto. O Senhor Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. E por isso, ele pode nos conduzir para o céu. Quando você entrega a sua vida a Jesus, sua vida é transformada. E você é uma nova criatura. E você agora tem a esperança bendita do céu. Um dia depois dessa vida, você pode morar no céu, assim como Lázaro. Há crianças, a Bíblia diz que Lázaro continuava na sua convicção, continuava firme. Até que um dia, a Bíblia diz que Lázaro faleceu. E quando ele faleceu, sabe, crianças, os anjos vieram e levaram Lázaro para o céu. Escute o que diz aqui na Bíblia. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha, ele morreu, mas quando ele morreu, ele foi levado para o seio de Abraão, que era como fosse o céu. E lá, crianças, era um lugar de descanso, onde Lázaro estava descansando, juntamente com Abraão, que estava ali também, né? Naquele lugar tão bonito, chamado assim, como aqui diz, né? Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, como se fosse mesmo o céu. Então ele estava ali gozando. Mas a Bíblia diz que sabe o que aconteceu? Morreu também o rico e foi sepultado. Claro que Lázaro foi sepultado, mas os anjos vieram levar o seu espírito para o céu. O rico morreu também e ele foi só sepultado. Só foi sepultado. Mas sabe, crianças, o seu espírito foi para um lugar horrível. Um lugar que a Bíblia chama um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. Ó, crianças, como estava diferente, não é? Quando Lázaro era vivo, ele queria tanto uma comidinha, ele desejava um alimento, ele desejava alguma coisa que caía da mesa do rico, mas eles não davam nada para Lázaro. Os cães é que vinham, né?
e lambia as chagas, as feridas de Lázaro. Mas ele sofria tanto. Agora, Lázaro estava descansando. O rico estava sofrendo. Olha, crianças, escuta o que diz. O rico estava sofrendo tanto, crianças, que a Bíblia diz, que ele estava mesmo atormentado, escuta, e ele disse, pai Abraão, ele via, de longe, Abraão, e ele disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, pai Abraão, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Olha, crianças, aquele homem na vida era tão rico, todo mundo servia a ele tinha muitos servos, então ele ainda continuava assim, achando que Lázaro tinha que ser o seu servo. Então ele disse, olha, dê ordem aí a Lázaro para molhar o seu dedo aí na água e me vir aqui, me refrescar a ponta da minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Ele estava desesperado, crianças, naquele tormento. Mas sabe o que Abraão falou? Escuta o que Abraão falou. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que você tinha todos os seus bens em tua vida e Lázaro somente males. Agora, Lázaro é consolado e tu atormentado. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que nem nós podemos passar para lá, nem vocês podem passar para cá. Nem tampouco os de lá passar para cá. Então, Abraão falou tudo para aquele rico, que ainda estava ali, mas petulante, fazendo de Lázaro um servo para ir atendê-lo, porque ele estava atormentado. E naquele momento, crianças, pai Abraão falou de novo. Escuta o que ele disse. Ele disse, né, você não pode passar para lá, nem eu para cá. Então o rico disse, disse ele, rogo-te então, pai, que mandes a Lázaro, mandes a casa de meu pai. Olha, ele queria que mandasse agora Lázaro lá na casa do pai dele. Sabe por quê, crianças? Escuta aqui. Ele disse, pois eu tenho 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos que estão lá. Eu quero que você vá lá, dar testemunho, para que eles também não venham para esse lugar de tormento. Ele queria que alguém fosse lá falar para os irmãos dele. Mas Abraão falou de novo. Olha, tem Moisés e os profetas, tem as escrituras, eles que ouçam. E ele disse, não, pai Abraão. Mas se alguém de lá dentre os mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. E se eles não ouviram a palavra, se eles não queriam ouvir a palavra, como iriam ouvir, como iriam acreditar? Pai Abraão disse não. E, crianças, aquele rico continuou lá, no tormento, sofrendo, mas Lázaro, né? Lázaro estava lá no lugar bom. Lázaro estava lá no céu. Lázaro estava lá com o nosso Salvador Jesus. Bem cuidado. Não tinha mais nenhuma ferida. E tudo por quê? Porque Lázaro era diferente. Crianças, o rico não foi para o tormento, para o lago de fogo perdido, porque ele era rico, não. Não. Ele foi perdido por quê? Porque ele rejeitou Jesus. Ele não quis o Senhor Jesus. Ele preferiu continuar nos seus pecados. Até quando estava no tormento, ainda não admitia que Lázaro pudesse estar em paz, que Lázaro pudesse ter paz, ter alegria, porque queria que Lázaro continuasse como servo, cumprindo as ordens dele, né? Então, crianças, pai Abraão disse, não, Lázaro agora está consolado e você está aí atormentado. E a Bíblia diz, crianças, que é assim mesmo. Lázaro foi para o céu porque ele era um mendigo. Lázaro não foi para o céu porque ele era pobre, de jeito nenhum. Ele foi para o céu porque um dia ele reconheceu que ele não podia fazer nada para salvar a si mesmo, mas que Jesus fez tudo por ele. E ele pediu ao Senhor Jesus, né? Ele abriu a porta do seu coração. Ele convidou Jesus para ser seu Salvador. E então Jesus o salvou, transformou sua vida e fez dele um filho de Deus, livre, salvo depois dessa vida. Você precisa fazer o mesmo. E você que já tem Jesus como seu Salvador, lembre-se, você precisa continuar humilde, obediente à palavra de Deus, fazendo o que Deus quer,
sendo orientado pelo Senhor, buscando as coisas de Deus primeiro. É assim que a gente pode crescer, 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 né? Nascer na família de Deus e crescer, obedecendo Deus, sendo humilde, fazendo as coisas que Deus quer. Então, crianças, não vamos seguir o exemplo daquele homem rico, que só queria se aparecer, só queria ser diferente dos outros, só queria mostrar sua riqueza. Mas não tinha nenhuma humildade, não tinha nenhuma bondade no seu coração, só queria saber do seu dinheiro. Não vamos seguir esse homem, vamos seguir o exemplo de Lázaro, que mesmo ali doente, procurou servir Deus, procurou fazer a vontade de Deus. E no fim, ele teve vitória. Ele ganhou a vitória. Porque em Cristo Jesus nós temos vitória. Somos mais do que vencedores com o nosso Salvador. Amém, crianças? Então, essa semana, estude seu versículo, Mateus 6,33, tá certo? Fique pensando na história de Lázaro e logo, logo, nós vamos estar de volta para continuar a nossa aulinha. Crianças, eu vou viajar. Amanhã, se o Senhor permitir, eu estarei indo para Rondônia, lá para a casa dos missionários, né? Pastor Guerra e Dona Pamela, ficar um tempinho lá para aliviar minha cabeça também, né? E me preparar melhor para este ano de 2025. Se Deus permitir, dia 17 de março, estarei de volta nas escolas e nas nossas boas novas. Então vamos estar orando para que Deus nos abençoe. Estive muito doente, mas Deus me ajudou. Estou melhorando, né? Estou melhorando e vai dar tudo certo, né? Se Deus permitir, estaremos de volta 17 de março, tá certo? E aí a gente continua com a nossa aulinha. Deus te abençoe, viu? Todos vocês estudem, vocês já estão de volta nas suas escolas, não é? Então já tem aulas. Estude, seja bem sincero, leve a sério as suas aulas e vamos acompanhar a nossa aulinha também, tá certo? E quando voltar, estaremos juntos toda semana. Beijo para vocês, minhas crianças queridas, e vamos orar para terminar. Nosso Deus e Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela nossa aula hoje, agradecer pelo teu amor. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem me ajudado, melhorou muito minha saúde. Obrigada, Senhor, pelas forças renovadas e abençoe as nossas crianças, abençoe as nossas igrejas, nossos irmãos, os pastores, ó Pai, os missionários. Cuida de cada missionário no lugar que estiver, no seu campo de trabalho. Abençoe, Senhor, abençoe os pastores em suas igrejas, que eles sejam bênção, e abençoe todas as igrejas, Senhor, que pregam a Tua palavra, Espírito em verdade. Fica conosco, Senhor, nos dê uma boa semana. Oramos tudo com gratidão ao Senhor, no nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? Beijo para vocês e vamos terminar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. Tchau, crianças. Até mais.